Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Que todos estejam se cuidando durante esse período de quarentena. Então, atendendo às sugestões de vocês, aos pedidos que foram feitos, né, lá na nossa página do Classroom, eu vou elaborar uma aula de hoje sobre a crase, né? Eu acho que ao longo do ano, se a gente tem ali um repertório específico de dificuldades, de dúvidas, da competência 1, é algo que a gente pode resolver coletivamente. Então, hoje a aula será sobre crase, e a próxima vez que eu vou falar sobre competência 1, eu farei uma aula sobre vírgula, que disparadamente são os erros, né, mais comuns nas redações de vocês. Então, eu preparei aqui, gente, uns slides, né, para a gente ter aqui um caminho, um direcionamento para onde ir, né? Vou abrir aqui para a gente. Eu não sei se vocês conhecem o Mauro Ferreira, que é um excelente gramático, né? Os livros dele são extremamente didáticos. Caso vocês queiram alguma opinião de gramática, tem a dele, tem a do Bechara, né? A dele eu acho melhor ainda porque ela é mais colorida, né? Mais didática. Essa coisa tudo em branco, né? Às vezes faz com que a gente tenha ali, né, um pouco de tédio na leitura. A dele é bem diversificada. Eu tenho essa versão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É uma versão de professores, né? Mas é uma versão aprendendo a praticar do Mauro Ferreira. Vocês podem comprar qualquer edição, né? Desde o ano do acordo ortográfico, que vai ser a mesma coisa, porque a repaginada que ele faz de edição mudam apenas os exercícios, né? Então vamos lá, gente. O uso da crase. Questões sobre o encontro fonético, segundo o gramático Mauro Ferreira. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar com vocês sobre o que é a crase, né? Eu vejo que a maioria de vocês já tem um pouquinho de noção que é a junção de dois As, mas não sabem exatamente que A é esse, né? Então, nesse primeiro momento, eu trouxe aqui alguns exemplos para gente, para que essa situação do A seja situada. Os jornais publicaram a notícia. A gente tem um sujeito, que é os jornais, publicaram verbo transitivo direto, quem publica, publica algo, e o objeto direto. Se a gente tem aqui uma transitividade direta e um A, esse A, então, só pode ser, né, um artigo, justamente porque não tem nenhum tipo de regência que coloque uma preposição neste caso. Pois tratar de uma transitividade direta, o elemento destacado é um artigo feminino. Ok, esse é um dos tipos de A, né, que aparece ali na hora da junção da crase. Ninguém se referiu a você. Então, sujeito, verbo transitivo indireto e objeto indireto. Temos apenas um A também. Porém, neste caso, a gente tem uma transitividade indireta, né? O elemento destacado é uma preposição. Quem não se refere a alguém. Então, aqui a gente tem um caso de preposição. Então, tendo em vista isso que eu já coloquei, já está um pouco evidente, né, que os as que estarão envolvidos na crase sempre se tratará de um artigo feminino e de uma preposição. Amanhã iremos à festa na escola. Iremos a algum lugar e a festa na escola. A festa específica, porque essa festa é da escola. Então, a gente vai a algum lugar, verbo transitivo indireto neste caso, muito cuidado com o verbo ir. Nem sempre o verbo ir tem a mesma transitividade, tá? Muito cuidado. Amanhã iremos a algum lugar, nesse caso ele está colocado como verbo transitivo indireto, e a festa é uma festa específica, então não é uma festa qualquer. Então ela tem aqui, né, um artigo feminino precedindo esse objeto indireto. Então a gente tem dois as, do verbo ir, que é a nossa preposição, e a festa, que é o nosso artigo feminino, definindo ali que festa é essa. Frase. Nome da fusão da preposição a com o outro a ou as, que ocorre logo depois dela. Na escrita,
a crase é representada pelo acento grave A, que é o tortinho pro lado, né? Então, gente, aqui eu acho que ficou evidente, né, como que a gente pode identificar esse A. Às vezes, a sua dificuldade em crase não é exatamente nos casos em que essa crase pode acontecer, mas é a dificuldade em encontrar quando ela é artigo, quando é preposição e quando os dois viram uma coisa só. Então, o assunto crase, ele pode virar uma dificuldade para você, né? Se você tem dificuldades anteriores, principalmente na parte morfológica, que é onde a gente encontra o que é artigo e o que é preposição. Agora nós vamos para as ocorrências obrigatórias. Esse exemplo de azul ali embaixo é para o segundo exemplo, tá? Por enquanto podem ignorá-lo. Locuções adverbiais femininas. Pessoal, locução, né, é o nome que a gente tem dentro da gramática que indica tudo aquilo que pode ser feito por uma classe gramatical, só que usando mais de uma palavra, né? Se a gente tem aqui, eu ando na rua, ando é um verbo. Se eu coloco eu vou andar na rua, vou andar, vira uma locução, porque eu estou tentando expressar um verbo, né? Mas eu uso dois verbos para expressar o valor de um. Isso acontece também nas locuções adverbiais, né? É quando um advérbio é representado por dois advérbios com o mesmo valor de sentido. Então, toda vez que a gente estiver diante de uma locução adverbial feminina, a gente vai ter aqui uma crase obrigatória. Ó, às vezes, ele vem à sexta à noite, né? Então, às vezes, às sextas à noite, né? Tudo com crase, porque a gente tem ali uma situação de tempo. Locução adverbial feminina de modo. Consertamos o carro às pressas e saímos às escondidas, né? Locuções prepositivas, mesma coisa, né? Forma geral, a gente tem o A com crase aqui, depois a palavra feminina e depois o D. O garoto ficava à espera do pai à sombra de uma grande árvore, né? Outros exemplos de locuções prepositivas que a gente tem é à esquerda de, à direita de, à frente de, à moda de, à espera de, à procura de, à mercê de e etc. Né? E o outro caso de ocorrência obrigatória é quando a gente tem, né, a locução conjuntiva, né? A medida que e a proporção que são as duas locuções conjuntivas que a gente tem no feminino. Então, elas vêm craseadas. Porque a questão do feminino é sempre importante, porque vocês têm que lembrar que apenas o artigo feminino que consegue fazer a união com a preposição a. Daí, o acento. À medida que as ruas enchiam-se de gente, a noite chegava, né? À medida que a noite chegava. Então, aqui ocorre ali essa crase. À proporção que o tempo passa, ele ficava mais nervoso. Então, ali, mais uma vez, né, a proporção que uma locução conjuntiva feminina craseada. Pessoal, esses são os 3 casos que a gente tem de obrigatoriedade, né? Então, aqui, a gente tem que só fazer uma recapitulação sobre como que essa obrigatoriedade acontece. A ocorrência obrigatória de crase, desta maneira, resume-se a 2 condições que devem ser atendidas ao mesmo tempo. Primeiro, o termo regente, palavras da esquerda, deve exigir a preposição a. E a segunda condição é, o termo regido, palavra da direita, precisa ser uma palavra feminina, que admita o artigo a ou a sua forma no plural, as, né? Então, essas são as 2 condições fundamentais para a ocorrência da crase, né? O que o termo regente quer e o que o termo regido aceita, né? Se nessa relação a gente tiver ali uma preposição no artigo feminino, aí então nós temos a ocorrência da crase. Pessoal, agora esse exemplo aqui, ó, é um método muito bacana de verificação de crase ou não, né? Se a gente tem essa frase aqui, o barco retornou à praia do vilarejo, né? Eu sei que existe essa crase, né? Porque eu sei o uso de crase, mas, né, se você ficar na dúvida, eu vou colocar um método aqui para você poder verificar isso. Então, o primeiro passo é verificar se o termo regente exige a preposição a.
né? Então, aqui entra aquela velha pergunta da transitividade do verbo, né? E se for algum caso nominal, da regência nominal. Quem retorna, retorna a algum lugar. Então, temos aqui um verbo transitivo direto, né? Preposição a. Nesse caso, ele é verbo transitivo direto e indireto, né? Quem retorna, retorna, na verdade, só indireto, perdão. Quem retorna, retorna a algum lugar. Verbo transitivo indireto, preposição a. Ok, a gente tem a preposição. Então, qual é a outra condição que está faltando? É o artigo, não é? Para a gente ver se tem artigo ou não, a gente precisa pensar na determinação dessa palavra. Porque o artigo feminino ele está ali para particularizar essa palavra de alguma maneira, né? Especificar, particularizar. Então, o segundo passo é verificar se o termo regido admite o artigo. Para isso, crie uma frase auxiliar simples em que esse termo funcione como sujeito. Isso é, o termo regido, né, em uma palavra em que ele possa ser sujeito. Se ele for sujeito, ele vai virar um substantivo. E se esse substantivo vier com o artigo a, né, então a gente tem ali o artigo precedindo o sujeito da frase, né? Então, o a. Então, a primeira condição tá ok. A segunda condição também está ok. Vamos ver, né, qual é o terceiro passo. Você vai, então, por último, reunir essas duas coisas, né? Pegar esse verbo que você viu que tem regência e pegar, né, esse substantivo que você viu que tem um artigo feminino. Reúna nas frases dadas os dois termos. Assim, o barco retornou a mais a praia do vilarejo. O barco retornou à praia do vilarejo, né? Pessoal, às vezes, quando você está aprendendo crase, existe aquela estratégia de você falar o A duas vezes, né? Só que quando você estiver lendo, né, fazendo algum tipo de oratória, a gente não faz essa leitura assim, ó. O barco retornou à praia do vilarejo. Não, a gente faz só a praia do vilarejo. Esse a é só para você sacar que tem dois As. Mas se a gente for ficar falando a, não faz sentido algum a gente juntar dois As em um só, né? Quando a gente tem ali a preposição, a gente já entende isso. Fora isso, a preposição de tanto você retornou, gente, o barco retornou à praia do vilarejo. Nós temos o acraseado, né? Se a gente ficar falando não vai fazer sentido algum, né? Ser um acraseado. E fora isso, vocês vão ver que de tanto vocês passarem a praticar isso, essa questão da crase, ela vai ficar automática na sua cabeça, porque você vai entender o sentido dela, o sentido de que existe um termo regente, um termo regido, né, e que as coisas vão, né, fazendo obrigatoriedades, tanto entre artigo quanto entre preposições, né. E as situações também, né, a gente tem casos aqui de locuções, né, como a gente havia dito. Esse à noite aqui, por exemplo, ó, às vezes ele vem sexta-feiras à noite. Se não tivesse crase, não daria indicação de tempo, né? Então, vocês vão ver que a questão da crase também, além dos dois As, né? Ela vai nos demonstrar as circunstâncias, né, das coisas. Agora, galera, a gente vai, né, para os casos em que não ocorre crase de forma alguma. Toda vez que você vê esse caso, você vai, né, olhar e ter muita atenção para você não errar à toa. A primeira regra é básica, né? Se a gente tem, então, o caso em que os artigos são femininos para fazer a junção com a preposição, é óbvio que nunca haverá crase antes de palavras masculinas. Que é a nossa primeira regrinha aqui, ó. Antes de palavra masculina, porque antes de masculina não ocorre artigo a, ocorre o artigo o, né? Então, você irá a cavalo ou a pé? Usava um carro movido a gás. Então, aqui a gente só tem preposições isoladas. Se a gente tem só preposição, não ocorre junção de dois as. Próximo exemplo. Antes de verbo, né? A gente não coloca jamais artigo antes de verbo. Fiquei nervoso e comecei a tremer. Ela está disposta a desafiar os pais, né? Os artigos, pessoal, eles, né, normalmente eles estão relacionados a adjetivos, numerais, né, substantivos.
verbo, ele não consegue determinar o plural, o singular, o gênero, né? Substantivo masculino de um verbo. Então, não pode haver, né, esse artigo ali antes. Então, apenas um a, que é a nossa preposição. Antes de pronomes em geral, porque antes deles, geralmente, não ocorre artigo. Você nunca se opôs a essa decisão. O plano está sujeito a alguma mudança, né? Então, aqui a gente tem um demonstrativo, não ocorre, né, nenhum tipo de artigo, até porque essa já vem determinado, essa já está no feminino, e depois o plano está sujeito a alguma mudança. Alguma também já faz ali a variação, então a gente não tem o artigo antes, a própria palavra já mostra, né, essa variação. Então, nesses casos aqui, nós temos apenas preposições, apenas um dos as. Antes de nome de cidade, porque geralmente nome de cidade não admite artigo. É aquela velha regrinha. Se vou a crasear, se volto de crase para quê? Do Rio, o avião irá a Campinas. Sua viagem a Brasília foi adiada? Né? Então, sempre nessa coisa, né, de saber qual cidade que admite ou não. Usando essa regra, vou a crasear, volto de crase para quê? Antes da palavra casa, sem especificativo, né? Nesse caso, pessoal, ele está falando da casa, né? Porque assim, ninguém pergunta, você está na casa? Não, você está em casa. Depois das aulas, voltava a casa, né? Então, se não tem nenhum especificativo, sem preposição. Mas se eu te perguntar o seguinte, você vai à casa de sua avó? De sua avó especifica casa. Então, nesse caso, a crase ocorreria. Desse modo aqui, sem especificação nenhuma, zero crase. Antes da palavra terra, com sentido oposto de água, mar. O imenso navio nunca retorna à terra. Porque para ele ter crase, esse sentido de terra precisa ser de planeta, tá? Sentido oposto de mar, não ocorre a crase. No a, singular, antes da palavra no plural, porque se trata apenas da preposição, né? Você deu valor a pessoas humildes, né? Se você quisesse, né, colocar isso aí no plural, aí sim, você deu valor às pessoas humildes. Aí você teria que especificar também as pessoas humildes. Mas se fosse as pessoas humildes, teria crase. Não sendo as pessoas humildes, a gente só tem a preposição, né? Então, não pode. Então, toda vez que tiver isso aqui, ó, no plural, não pode ter crase e isso aqui constar no singular. Essa concordância precisa ser feita para demonstrar que há a presença de dois as. Opa. Entre palavras repetidas. Viajou o país de ponta a ponta, temia ficar frente a frente com o ex-sócio. Porque entre palavras repetidas não ocorre o artigo. Então, aqui, frente a frente, ponta a ponta, a gente tem apenas a presença da preposição. Pessoal, nesse finalzinho, a gente tem aqui, né, um resumo, né, os principais casos obrigatórios, o conceito, o método prático e a crase opcional, né, e as proibidas que a gente acabou, né, de ver aqui. E aqui a gente tem outro resuminho interessante acerca disso. Como daqui para cima a gente viu tudo nos slides, né, nesse momento eu vou mostrar para vocês a crase opcional, né? Antes de possessivos femininos, né? Então, ali a gente falou que não tem, né, antes de pronomes, aqui, ó, antes de pronomes em geral, né? Então, antes de pronome possessivo, ela é facultativa. Você coloca se quiser. Não dê atenção às suas palavras, né? Então, aqui, ó, não dê atenção às suas palavras, pode ser as suas palavras ou as suas palavras. Depende da sua, né, posição. Antes de nome de mulher, devolvo o dinheiro a Isabela, ou devolvo o dinheiro a Isabela com crase. E depois a palavra até, porque até já é uma preposição, né? Então fica ali ainda questão, né, do seu juízo de valor, se você acha que sim ou que não, né? Depois da palavra até. A trilha pela mata vai até a cachoeira,
ou a trilha pela mata vai até a cachoeira com crase. Galera, esses casos são, né, os específicos do uso da crase. Além deles, né, se a gente for lembrar dessa regrinha, né, que eu coloquei aqui, o termo regente e o termo regido, é muito complicado a gente estudar a crase sem ter outros conhecimentos, né, de pré-requisito, que é regência nominal e regência verbal. Se for o caso, né, a gente pode fazer outra videoaula acerca disso, aí eu vou ter que ver como que tá, né, o contato de vocês com esse conteúdo, ou o seu problema ainda está lá no primeiro ano, na morfologia, quando a gente tem preposição, né, e o artigo, como que a gente compreende isso. Galera, mas de modo geral é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não é tão complicado quanto parece, mas assim, é longo e principalmente é um conteúdo que demanda de outros, então pode vir daí a sua dificuldade. No mais, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido, né? Que isso possa refletir de alguma maneira na redação de vocês, tá bom? Um beijo. Qualquer outro conteúdo da competência 1 que vocês tenham dúvidas, né, que seja algo geral, né, traga para a plataforma, me mande um e-mail, fale o que é, né, para a gente poder estar trabalhando isso coletivamente. Tudo bem? Um beijo.